Boa noite! Ok, nós iniciamos um estudo a respeito do dom de línguas, ao seu pedido, no final do ano passado. E nós ainda vamos ter outro estudo hoje e mais um na próxima semana, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Não é porque o ensino do Novo Testamento é complicado, é porque surgem dúvidas e por isso que nós queremos esclarecer. Na primeira aula, nós vimos alguns conceitos bem importantes. Primeiro conceito é que só tem uma fonte de informações confiáveis a respeito do dom de línguas. Qual é a única fonte de informações confiáveis? A Bíblia. Então, a Bíblia vai ser a nossa única fonte de informação. É onde nós pegamos informação correta e sabemos que é correta. Pessoas, religiões, igrejas podem ter ideias, mas a Bíblia, nós sabemos, é correto. Ok. A segunda coisa que nós vimos na primeira aula foi sobre a palavra línguas. A palavra línguas, tanto na Bíblia, em grego, quanto em português, tem um significado. O que significa? Linguagens. Idiomas, exatamente. Linguagens ou idiomas. São duas palavras em grego no Novo Testamento usado, que são traduzidas línguas. E as duas querem dizer isso. Querem dizer linguagens. E nós vimos vários exemplos que o dom de línguas no Novo Testamento foram linguagens que alguém que ouvia entendia e falava. Não foram nada misterioso, nada desconhecida. Foram linguagens conhecidas que as pessoas que ouviam entendiam. Então, a palavra línguas significa linguagens. E nós vimos que no Novo Testamento foram 3 grupos de pessoas que recebiam o dom de línguas. Alguém lembra um desses grupos? Discípulos, não. Apóstolos, os 12 apóstolos e o Paulo. Todos foram discípulos, mas nem todos os discípulos tinham esse dom, os apóstolos. Outro grupo que tinha esses dons. Ok? As pessoas sobre quem os apóstolos impuseram as suas mãos. Colocar. E tinha um terceiro grupo de pessoas que falavam em línguas no Novo Testamento. A casa de quem? Cornélio. Os da casa do Cornélio. Quem lembra por que foi importante que a casa do Cornélio falava em línguas? O Thales começou aí. Sim, eles foram os primeiros, não foram os primeiros gentios a converter, mas foram os primeiros gentios que a igreja em Jerusalém ficou sabendo que converteu. E Pedro tinha que prestar contas. A igreja em Jerusalém chamou ele de volta para dar uma bronca. Você batizou gentios. E daí ele falou, mas eles falaram em línguas. Então, isso surgiu coisas novas para a igreja, que gentios também poderiam ser salvos. E nós tivemos uma quarta observação, que nós tiramos diretamente de 1 Coríntios capítulo 14. Na igreja, em 1 Coríntios, para poder falar em línguas na igreja, tinha que ter outra pessoa aí presente. Tinha que ter um intérprete. Se não tinha um intérprete, não podia falar em línguas na igreja. Ponto final. Ok. Então, nós vimos que, já que línguas na Bíblia são linguagens, e que somente tinha essas línguas, ou os apóstolos, e nenhum de nós é apóstolo,
Ou a casa do Cornélio, que foi uma situação especial, e nenhum de nós é da casa do Cornélio. Ou pessoas sobre as quais os apóstolos impuseram as suas mãos. E isso também não aconteceu com nenhum de nós. Então, não tem ninguém aqui presente que pode falar em línguas do mesmo jeito que falaram no Novo Testamento. É impossível. Então, aquilo que se vê hoje em dia nas igrejas, que se chama o dom de línguas, é alguma coisa. Mas não é o dom de línguas que se fala no Novo Testamento. Porque ela não é a mesma coisa. É impossível que seja a mesma coisa. Na próxima aula, eu vou tentar explicar o que é isso. Vou responder a pergunta, então, o que é? Se não é o dom de línguas que o Novo Testamento descreve, o que é? Mas este não é o assunto de hoje. Concluindo, o dom de línguas não pode existir hoje na mesma forma que ele existia no Novo Testamento. As pessoas podem argumentar que pode existir de outra forma. Esse é outro assunto. Da forma que existia no Novo Testamento, não pode existir mais, porque os apóstolos estão mortos. Mesmo se existisse, tinha que ser linguagens conhecidas, que não é o que se vê nessas igrejas. Tinha que ser usados para proclamar o Evangelho, salvação em Jesus, que é isso que nós vimos nos outros textos, em linguagens compreendíveis. E tinha que ser usadas na igreja somente se tiver intérprete. Então, mesmo os que insistem que ainda existem, têm que cair debaixo dessas coisas que o Novo Testamento ensina. E não é isso que se vê hoje em dia nas igrejas que ensinam o falar em línguas. Então, não está alinhado com o Novo Testamento. E o que não está alinhado com o Novo Testamento, nós não queremos praticar. Na lição de hoje, eu quero explicar da nossa única fonte de informações que é confiável do Novo Testamento, porque eu realmente creio que o dom de línguas, junto com os outros dons milagrosos do Espírito, já pararam de existir, e foram substituídos por algo maior, melhor e mais completo. E na próxima lição, eu quero responder a seguinte pergunta. Se aquilo que se chama dom de línguas nas igrejas modernas não se alinha com o dom de línguas no Novo Testamento, então o que é aquilo? E nós vamos responder aquela pergunta. Então hoje nós vamos prosseguir. Tudo isso é o pano de fundo. Lembra, a gente não queria começar a série de Netflix na 6º episódio. Nós queríamos começar no 1º episódio. Tudo isso até aqui é 1º episódio. Aqui já está na 3º, 4º episódio, mas tá bom. Agora nós estamos prosseguindo. Já passaram vários episódios. Ou seja, a igreja já espalhou, já cresceu. E nós chegamos no livro de 1 Coríntios como uma igreja que ainda é um pouco imatura, porém, já atingiu muitos povos, muitas línguas com a mensagem de salvação. Já estamos, digamos, pela metade do caminho para o fim da história no final do Novo Testamento, pelo menos. E nós temos mais uma palavra que eu queria que vocês compreendessem antes de entrarmos no estudo. E essa palavra é a palavra que frequentemente é traduzido na Bíblia como essa palavra, perfeito. E ele tem seu oposto, que é imperfeito. Quando você pensa de algo que é perfeito, o que é que você pensa? Sem erros, ok? Basicamente é o nosso pensamento. Algo sem erro, algo completo. Quando a gente está tratando de coisas da igreja, a gente pensa santo, sem pecado, sem erro. E a palavra perfeito, na linguagem portuguesa,
quer dizer isso. Em grego, não. Em grego, a palavra é teleon. Eu vou colocar em letra que vocês podem entender, não vou colocar nas letras gregas. E essa palavra teleon, ela é um substantivo, o substantivo é coisa, quer dizer aquilo que é completo. Não tem que ser sem erro, só tem que ser completo. E o oposto do perfeito é aquilo que é incompleto. Isso, se vocês estudassem o grego, tanto que eu estudei, vocês iam ver que é muito comum no grego. Essa palavra que nós traduzimos perfeito, era melhor se traduzisse completo. Ok? Então, quando nós encontramos essa palavra perfeito no texto de hoje, eu quero que vocês pensem completo. Essa é a melhor compreensão da palavra grega. Ok, agora, eu quero que vocês imaginem. Procuro me imaginar um mundo onde não existe celular. E nunca existia. É muito difícil imaginar isso, mas tenta imaginar. Alguns lembram, mas são os mais velhos da turma. Né? Mas alguns nem lembram. Procura imaginar. Um mundo onde não existe e nunca existia internet. Procura imaginar. Muita coisa seria diferente, não seria? Mas ainda existia telefone. Vamos voltar mais. Tenta imaginar um mundo onde nem telefone não existia. Nem telégrafo, nem nenhuma dessas formas de comunicação à distância. Não existia nada disso. Ok, pode ser que foi mais divertido. As pessoas tinham que se interagir mais. É possível. Agora, uma coisa ainda mais difícil de imaginar. Tenta me imaginar um mundo onde não existem livros. Existem registros históricos. Existem escritas, mas não existem livros. Não existiam livros porque não existia papel. Não existia lápis, não existia caneta. Se você pode imaginar este mundo, você está imaginando um mundo na época em que a Epístola aos Coríntios foi escrita. Naquele tempo, tinha 3 formas permanentes, razoavelmente permanentes, de fazer um registro, porque não existia livro, não. Primeira forma foi em pedra. Se você tinha as ferramentas certas e a habilidade, você pode fazer seu conto, sua lista de reis, seu registro de sei lá o quê, em pedra. Podia. Mas isso demora. Isso é só para os fortes. E pedra não é muito portátil, não. Quem vai levar? Você vai no banco, eu preciso meu extrato bancário. Eu vou fazer numa pedra, você vai colocar no bolso? Vai nada. Você vai fazer uma cópia ligeira para o seu colega saber o que você gastou e como? Não. A pedra, ela é durável, mas ela não é portátil. Então, a pedra foi usada para registrar muitas coisas. Mas, normalmente, essas pedras foram edificadas como tipo monumento. E daí as pessoas tinham que ir lá para ler. Tinha uma outra forma de registrar, em peles de animais. Essas peles de animais tinham que ser tratadas durante meses e meses e meses para tirar os pelos, para amolecer, e só certos peles serviam. Foi um processo lento. E não se escrevia com caneta, você tinha que pegar penas de aves, preparar essas penas, fazer um tipo de pigmento de planta, tudo um processo muito complicado. E daí você pode escrever em cima dessas peles de animais. A pele do animal, ela é mais portátil, você rola ele e leva. E ela é muito durável. Mas
Quantas peles de animais era preciso para escrever o livro só de Gênesis? Eu não sei, mas foram muitos. Não foi uma, não foram 10, não foram 20, foram muitas. Essa foi a segunda forma de registrar informações no mundo sem livros. E a terceira forma mais comum, podem ser que existiam outras, mas essas foram as 3 mais comuns que nós ainda sabemos que existiam. Existia na Ásia o que se chamava papel de arroz. Ainda existe hoje o papel de arroz, que não é comparável ao nosso chameco de hoje. E no Oriente Médio existia o papiro. Então, você tinha essas 2 folhas, vamos chamar de folhas. As 2 foram feitas de um tipo de planta. Também foi um processo árduo. Foi muito caro, tanto o papiro quanto o papel de arroz. Não era qualquer um que poderia comprar uma folha, muito menos 10, muito menos 100. E, de novo, com pena e pigmento, que ou você comprava por um monte de dinheiro, ou você tinha que fazer, pisando e misturando e fermentando, e foi um processo longo. Então, esse foi o mundo sem livros. Tudo que se escrevia ou em pedra, ou em pele de animal, ou, vamos chamar de papiro. Existia também o papel de arroz. As ferramentas necessárias para escrever foram caras e difíceis de obter. Escrever qualquer coisa foi árduo. Não tinha emoji, não. E se você quisesse uma cópia de um papiro ou de um rolo que o outro tinha que fazer manualmente. Tinha que ter tempo e material, ou você tinha que comprar e foi tudo caro. Ao terminar de escrever seu extrato bancário, sua história da linhagem de um rei, sua carta, seja o que for, esse documento se rolava em forma de rolo, se selava com cera e foi guardado ou foi enviado na mão de alguém que foi viajando, ou num barco, ou por cavalo, ou a pé, e nem sempre chegava ao seu destino. Não, foi muito pior do que os nossos correios para chegar. Então, não foi certeza que ia chegar. No tempo dos apóstolos, o que nós chamamos dos 39 livros do Velho Testamento existiram, mas eles não existiram em forma de um livro moderno, como nós temos eles hoje. Tudo junto, bonitinho. Não tinha isso, não. Existiram em forma de rolos, principalmente em alguma espécie de papiro ou peles de animais. Raramente, uma casa teria sequer desses rolos. E não pense que um rolo tinha o livro todo, tinha a Bíblia toda. Não foi assim. Não foi um rolo que tinha o livro todo de Gênesis. Não foi assim. Foram vários rolos para o livro de Gênesis. Vários rolos para o livro de Êxodo. E assim foi. E casas não tinham essas coisas. Se tivesse em uma casa rica e muito devota à leitura da Bíblia, seria, no máximo, o que se chamava o Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tinha algumas casas de pessoas ricas que possuíam cópias dos rolos do Torá. Era super raro uma pessoa possuir outro rolo. Mas, em cada cidade onde moravam os judeus, tinham sinagogas. A maioria das sinagogas também não tinham todos os rolos, não. Porque foi tão difícil, tão caro. O templo em Jerusalém provavelmente tinha. Época sim, época não, por causa das conquistas. Pode ser que existia uma sinagoga ou outra que tinha, mas foi uma coisa rara. Isso simplesmente não existia dessa forma. Pessoas comuns não tinham esses livros. As pessoas que tinham acesso tinham que ler em voz alta para as pessoas que não tinham acesso. Faziam cópias manualmente.
Imagina copiando o livro de Gênesis, uma só vez na mão. Agora, imagina copiando para cada irmão dessa igreja ter uma cópia. Comigo, não. A minha mão cansaria muito rápido. Essa foi a situação do mundo sem livros. Esses foram o povo judeu, que pelo menos foram ensinados a palavra de Deus, o Velho Testamento, e tinham um pano de fundo. Mas o evangelho agora chegou aos gregos. E os gregos foram pagãos que só. Eles não tinham nenhum pano de fundo. Todas as histórias dele, vocês já estudaram na escola sobre as histórias de Zeus, e Hermes, e Marte. Coisas imundas, sujas, estranhas, pior do que a novela das 8, muito eco, essas histórias. Essas foram as suas histórias, e ainda tinham registro, mas foram essas as histórias, o que eles conheciam, e chamavam de Deus. Mas eles não conheciam os ensinos do Velho Testamento, e não tinham uma forma de adquirir. Mas essas pessoas moravam na cidade de Corinto, e na cidade de Corinto chegou o apóstolo Paulo. Chegou outros irmãos evangelistas, pregaram sobre Jesus, e pessoas pagãs acreditaram e foram batizados e queriam crescer em Cristo. Glória a Deus. E agora, como essas pessoas aprenderiam como agradar a Deus? Como servir a Deus? Eles só conheciam servir deuses falsos. O Novo Testamento nem existia. Estava sendo escrito carta por carta, evangelho por evangelho, mas não estava completo. E cada evangelho, cada carta, tinha que ser copiada manualmente, enviado na mão de alguém viajando. Talvez chegava, talvez não chegava. Chegava na próxima cidade, copiavam. Uma copiava, o outro copiava, e foram enviando. E foi assim. É milagre que nós ainda temos. É milagre mesmo. Deus tinha uma solução. Em todo lugar onde pessoas creram em Jesus e foram imersas para receber perdão dos seus pecados, a igreja enviou apóstolos. O Espírito enviou apóstolos para aquele lugar. Os apóstolos impuseram as suas mãos naqueles cristãos, e esses cristãos receberam dons milagrosos. Foram vários desses dons, mas entre eles foram o dom de profecia, nós vamos voltar para essa palavra, e o dom de línguas. Quando você ouve a palavra profecia, o que é que você pensa? Ok, falar do futuro, algo que não aconteceu ainda. Vocês sabem que a maioria das profecias registradas na Bíblia não contam do futuro? Do ponto de vista do profeta? Alguns, sim. Pode ser falar sobre o futuro, mas a palavra profecia não tem que ter essa ideia. A palavra profecia é simplesmente proclamar. E no contexto bíblico, é proclamar a vontade de Deus. Profetas também falaram, pare de fazer aquele pecado. Isso também foi uma profecia. Também falavam, Deus te ama. Todo mundo sabe disso, mas foi uma profecia. Falavam, se não arrepender, vai receber um castigo. Isso não é revelação nova, não. Todo mundo sabia. Mas foi a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra profecia, não pensa que tem que ser uma revelação de coisas desconhecidas. A maioria das vezes, os profetas do Velho Testamento falavam coisas conhecidas, mas que o povo ainda não colocou em ação. Sim, pode falar do futuro. Isso também existia. Existia no Novo Testamento. E é uma possibilidade das profecias. Mas a principal função de profeta na igreja de Corinto era pregar aquilo que Deus revelou, porque não existia livro.
Agora, o dom de línguas também era uma forma de proclamar. Em linguagens, e a Bíblia fala várias vezes que o que se falava em línguas foram para dar glórias a Deus, para contar sobre as suas obras, para pessoas que precisavam saber, mas não falavam a sua língua. O dom de linguagens foi muito similar ao dom de profecia, porque foi uma forma que a igreja poderia pregar o evangelho para quem não poderia ouvir, se não fosse em línguas, no mundo sem livros e sem o Novo Testamento. Isso foi absolutamente necessário naquele mundo, onde o Novo Testamento estava incompleto e no mundo sem livros. Agora, quem tem sua Bíblia pode abrir em 1 Coríntios capítulo 12, por favor. 1 Coríntios capítulo 12. Por causa do microfone, eu vou lendo esses trechos. Mas eu realmente queria que todos lessem em sua Bíblia e deixassem que essas palavras penetrassem. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Que bom, nós também não queremos ser ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Foi isso que eu te falei. Esse povo, especialmente de Corinto, antes só conheciam ídolo. Agora, nós vamos para o versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribuiu individualmente a cada um. Como quê? Esse foi o mundo que esse povo vivia, onde era necessário que existisse tudo isso para o bem comum da igreja. Deus sabia disso e Deus ofereceu uma solução milagrosa. Agora, vamos passar para o versículo 27. Depois vem todo aquele texto de o corpo de Cristo, que o irmão Nonato pregou no domingo passado. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Ok, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam nestes versículos, me parece que Paulo está colocando uma lista em ordem decrescente. Não parece isso? Primeiramente são os apóstolos. O que veio no pé dessa lista?
falam diversas línguas. Então, eu só tenho uma pergunta para vocês pensarem. Por que, se esse para Paulo era o menos importante nessa lista, hoje em dia parece ser o que você tem que ser? Por quê? Isso também não se alinha com o ensinamento do Novo Testamento. Vamos continuar, versículo 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos o dom de cura, falam todos em línguas, todos interpretam? E é claro que a resposta é? Não, a resposta é para ser não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, que não foi línguas. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo disse, vocês têm tudo isso. Têm todos esses dons. Mas agora eu vou te mostrar uma coisa melhor. Vamos para 1 Coríntios capítulo 13, que é o próximo versículo em suas Bíblias. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu gostaria que cada um lesse 1 Coríntios, começando em capítulo 1, versículo 1. Até chegar aqui, vocês iam perceber que essa igreja foi cheia de pessoas imaturas. Eles receberam perdão dos pecados. Por quê? Porque pecaram. Mas eles ficaram orgulhosos, porque Deus me ama tanto que me perdoou. Oh, povo. Daí, eles não tinham o Novo Testamento, não tinham livro. Deus deu dons a eles, para eles poderem crescer na fé. E ao invés de crescer na fé, eles ficaram orgulhosos. Eu devo ser alguém importante, porque eu sei falar em línguas. Oh, povo orgulhoso. Paulo fica falando, esse orgulho de vocês não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom. Eles se orgulhavam do conhecimento que obtiveram. Eu sei que aquele ídolo que antes eu adorava não é nada. Então, mesmo que as outras pessoas oferecem sacrifícios ao ídolo, eu posso comer aquela carne, porque eu sei que não é nada. Eu sou muito esperto. Oh, povo arrogante. Eles formam uma igreja cheia de pessoas imaturas e orgulhosas que se achavam. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver isso. E nesse capítulo, Paulo está concluindo uma série de broncas, antes de iniciar outra série de broncas, falando, não é por aqui, meu povo. Não é pelas coisas que vocês podem fazer, pelas coisas que sabem, é pela forma que ama um ao outro, que vai agradar a Deus. Não tem nada a ver com essas outras coisas. Cresça! Daí nós vamos continuar em 1 Coríntios capítulo 13, começando em versículo 8. Nós vamos ler primeiramente na NVI, e depois nós vamos ler na revista e atualizada. Eu vou falar uma realidade para vocês. Nós usamos mais a NVI nessa igreja, porque ela é muito mais fácil de entender. Eu concordo, ela é mais fácil de entender. E ela é uma boa tradução. Mas a revista atualizada tem muito lugar que é uma tradução melhor. Só que a linguagem, o português da revista atualizada é tão antiga que é difícil entender. Mas se você compara NVI e revista atualizada, e a revista atualizada te dá um outro entendimento, vai com revista atualizada. A probabilidade é 99% de ser correto sobre a NVI. Então, 1 Coríntios 13, começando em versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias
desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento divino passará. Pois, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, completo, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, eu vou ler na revista e atualizada. Se o seu celular tem essa opção, pode abrir. Se não, pode ouvir. Começando em versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso que é em parte está se referindo às profecias, aos dons de línguas e ao que eles chamavam de conhecimento ou a ciência dos dias hoje. Agora, vou voltar para a NVI e eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que existe hoje que nos revela a completa plano de Deus e a completa vontade de Deus tocante à salvação, que não existia quando 1 Coríntios foi escrito? O Novo Testamento, que nós temos em forma de livro. Né? O parcial aqui, o imperfeito na NVE, se refere às revelações feitas por dons, que foi essencial no mundo sem o Novo Testamento e no mundo sem livros. Mas cada profeta só podia revelar um certo tanto. As pessoas não podiam ir para casa e estudar aquela profecia, porque não estava escrito ainda. E se estava escrito, eles não possuíam em suas casas. Nós, hoje, podemos levar as revelações de Deus para as nossas casas e estudar todo dia, todo dia, todo dia. E isso é mais completo. Isso é mais perfeito. Então, o parcial se refere às revelações feitas por dons, mas o perfeito, ou seja, o completo, se refere especialmente ao Novo Testamento. Na medida que o Novo Testamento se completou, foi copiado, foi distribuído, foi compilado, tinha cada vez mais acesso. Nessa mesma medida, os dons de profecia e de línguas, em especial, foram cada vez menos necessários. Porque agora, tudo que estava sendo revelado por profecia e por língua está escrito naquilo que é perfeito. Vamos continuar em 1 Coríntios capítulo 13, começando em versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Imaturo, igual essa igreja em Coríntios. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Tem coisa melhor para frente, tem coisa mais completa no decorrer da vida de uma pessoa. E ele está dizendo, tem coisa melhor e mais completa para vocês, como cristãos e como igreja. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Espelho daquele tempo não foi feito de vidro, vocês sabem disso, né? Foi um pedaço de metal polido e não foi bom, não foi um reflexo muito bom. Então, quando ele fala isso, não pensa em ter o espelho, não. Pensa
na lata do seu carro, tentando pentear e maquiar na lata do carro. Foi mais ou menos assim. Então, nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas, então, quando vir aquilo que é completo, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o dom de línguas. Não. A fé, a esperança e o... Esses são os três que permanecem depois que vi o completo. O maior deles, porém, é o amor. Estou concluindo. O dom de línguas, junto com o dom de profecia, foram necessárias no mundo sem o Novo Testamento completo. Mas foram parciais, imperfeitos. Quando o Novo Testamento se completou, o parcial foi substituído pelo completo, pelo perfeito. Hoje, nós temos algo muito melhor do que o dom de línguas e o dom de profecia para nos revelar o que Deus quer de nós. Isso se chama o Novo Testamento. Hoje nós temos a Bíblia escrita. Não subestima a importância e o valor da sua Bíblia. Ela é revelação divina, completa, perfeita, correta e tudo o que você precisa para ser salvo, para conhecer Jesus, para chegar no céu, para ser filho e filha de Deus. Nós temos a Bíblia escrita de forma completa. E em nossos dias, nós temos essa Bíblia nas palmas das nossas mãos, em nossos celulares. Dom de línguas tinha propósito. Foi necessário. Mas hoje, ela foi substituída por algo muito melhor. E algo completo. Na próxima aula, vem a pergunta. Todas essas igrejas chamam algo que obviamente não é o dom de línguas do Novo Testamento. De dom de línguas. O que é aquilo? Podem voltar para o próximo episódio. Nós vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma oração de encerramento. Oremos. Nosso Pai Celeste, tudo que o Senhor faz é verdadeiramente perfeito em todos os sentidos dessa palavra. É sem erro, é santo e é completo. Nós te damos graças que em nenhum momento da história o Senhor deixou o ser humano sem a tua presença, sem a tua revelação, sem acesso a ti. Sempre quem te buscava podia te achar. E nós somos maravilhados que você deixava ser achado. Nós te agradecemos pela igreja. Nós te agradecemos pela Bíblia. Nós te agradecemos por livros, por celulares, por tudo isso que facilita a nossa compreensão, o nosso relacionamento contigo. Senhor, nos abençoa como o Espírito Santo em nós que nos transforme de dentro para fora, transformando a alma, transformando o coração e transformando a mente para que compreendamos tudo quanto o Senhor nos revelou. Tudo quanto o Senhor quer que entendamos. Que nós sejamos submissos. Que nós sejamos obedientes.
e que, acima de tudo, nós sejamos cheios e transbordando de amor. Em nome de Jesus, que nos amou primeiro. Amém.